Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 94. E na nossa aula de número 94, o assunto será as medidas de massa. Então esse vai ser o termo abordado na aula de hoje, medidas de massa. E o objetivo proposto para essa aula serão identificar unidades de medida de massa e as relações entre elas, resolver problemas que envolvam unidades de medida de massa. Então esses são os nossos dois objetivos para a aula de hoje. Vamos observar essas situações aqui. Então primeiro, nós temos lá uma pessoa pesando o seu cão, e o cão lá pesou ali 27 quilos. Pôs ele na balança e deu 27 quilos. Outro exemplo, 300 gramas de mortadela, por favor. Assim pediu o senhor. A senhora lá do mercado, da mercearia, em si, pediu 300 gramas de mortadela. Então são dois exemplos que nós temos aqui a medida de massa. Ah, professor, medida de massa é peso? Sim, tem uma certa relação. Peso já é uma outra explicação que tem a ver com a gravidade, que vocês vão aprender um pouco mais lá na disciplina de física. Aqui nós vamos chamar de massa, quantidade de matéria. Então, 300 gramas, aqui pediu em gramas, um tipo de unidade de medida, e aqui o cão pesou em quilos, 27 quilos, outra unidade de medida de massa. Vamos observar essas situações que aqui estão. Aqui tem uma tonelada e meia de feijão. É bastante, 1,5 toneladas de feijão. Outro exemplo, em uma porção de 20 gramas há 162 miligramas de cálcio. Está vendo lá as informações nutricionais do alimento que ele está ingerindo, tá? Novamente, duas unidades de medida. Aqui a tonelada e lá a miligrama, unidades de medida de massa. Temos o quilograma, kg, grama, g, miligrama, mg e tonelada, que é o T. As unidades diferentes que nós temos aí para calcular massa. São unidades de medida de massa. Quais que são elas? Segundo o Sistema Internacional de Medidas, o SI, então a oficial unidade de medida padrão vai ser o quilograma. Quilograma é a unidade padrão da nossa medida de massa. E o instrumento utilizado para medir a massa vai ser o quê? As balanças são os instrumentos utilizados para a medição de massa. Exemplo, esta pessoa foi se pesar, verificar a massa que ela tem e deu lá 66,6 quilos. Daí a massa dessa pessoa utilizando a balança que faz aí para a gente conseguir medir a nossa massa, certo? Então, balança digital de uso doméstico registra as medidas de massa de 0,01 ou 1 centésimo em 1 centésimo. Quilograma, podendo chegar até 180 quilogramas. Esse é um exemplo de balança que mede de 0,01 até 180 quilogramas. As balanças são instrumentos utilizados para medir a massa das pessoas, dos bebês, dos animais e tudo mais, né? Então vejam só, a criança lá está numa balança e a balança registrou ali como a massa dela 4,780 quilos. Então, pouco menos de 5 quilos. Balança, pouco menos de 5 quilogramas. Vamos chamar de quilogramas e não quilos. Balança digital para bebês registra as medidas de massa de 0,001 ou 1 milésimo em 1 milésimo de quilogramas, podendo chegar até 15 quilogramas. Está aí a balança do bebê. Outro. As balanças são instrumentos utilizados para medir massa. Aqui tem uma balança utilizada para medir aí legumes, frutas. Nesse caso aqui está medindo o peso, a massa do tomate.
Então, balança digital de cozinha registra as medidas de massa de 1 em 1 grama, podendo chegar até 3.000 gramas ou 3 quilogramas. Próximo. As balanças são instrumentos, então, para medir massa. E agora nós temos uma outra aqui. Balança de precisão. É aquela que cada fraçãozinha de massa é importante. Você medir o ouro, por exemplo, qual a massa do ouro. O ouro tem um valor bem alto, não pode se errar ali na medida do ouro, né? Então, balança de precisão registra as medidas de massa de 0,0001, ou seja, 1/10 de milésimo em 1/10 de milésimo de grama, podendo chegar até 500 gramas. Então, ela não tem uma capacidade de medida muito grande. Por quê? Porque ela mede coisas leves daí, massas leves, pequenas. Outro. Essas balanças, quem viaja, acho que já chegou a ver em alguma viagem lá, que os caminhoneiros param em alguns postos de pesagem, deixam lá o caminhão ou só passam mesmo essas mais modernas e aí conseguem medir a carga do caminhão. Então são as balanças rodoviárias, registra as medidas de massa de 20 em 20 quilogramas, como se fosse de 20 em 20 quilos, então 20 em 20 quilogramas, podendo chegar até 130 toneladas. Então são balanças que não são precisas, mas a capacidade de medida é bem grande. 130 toneladas é um peso, é uma massa considerável mesmo. Quilograma e grama. Vamos lá. Tem 700 gramas? Por favor, coloque mais 300 gramas, porque quero 1 quilograma. Então, um exemplo ali, né? Então, a pessoa observa essa situação. Então, ela está lá pesando algum produto, parece ser numa quitanda ou em uma mercearia. 700 gramas mais 300 gramas vai igualar a 1.000 gramas, que equivale a 1 quilograma. Ok, pessoal? Então, que é o mesmo que 1 quilograma. Então, 1.000 gramas, 1 quilograma. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Isso a gente já viu, já estamos sabendo. Então, 1 quilograma, 1.000 gramas. Observação. A palavra grama, quando se refere à unidade de medida de massa, ela é masculina. Por isso dizemos 1 grama e não 1 grama. Então, o correto é dizer 1 grama e não 1 grama. Então, grama é uma palavra masculina. Tonelada e o quilograma. Vamos lá. Se for a grama do gramado, daí sim, a grama. Agora, se for a grama da massa, aí é o grama. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Estão sendo entregues 500 quilogramas de areia. Então, está sendo entregue meia tonelada de areia. Veja só, que a pessoa falou para o outro a quantidade que estava sendo entregue de areia. 500 quilogramas. E o ajudante ao lado ali, ele pegou e já fez essa consideração, essa conversão de medidas, de unidade de medida de massa. Ele verificou rapidamente que 500 quilogramas equivale a meia tonelada, beleza? Então, meia tonelada equivale a 500 gramas. Isso quer dizer que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1 tonelada equivale, então, 1.000 quilogramas. Importante vocês anotarem esse também. Então, são unidades de medida. 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Grama e miligrama. Um farmacêutico mediu a massa de 10 comprimidos de 100 miligramas, cada um para verificar sua balança de precisão. E para sua satisfação, a balança estava em ordem, então ela estava aferida. 10 vezes 100 miligramas equivale a 1.000 miligramas, que é 1 grama. Então está lá a balança dele, colocou os comprimidos têm que ter o peso exato, correto, não pode ter a mais nem a menos, eles têm que ter a quantidade correta da substância para poder tratar a doença ali do paciente, do enfermo. Então tem que ser medidas corretas. Ele utilizou os comprimidos, que tem a medida correta, colocou numa balança para ver se a sua balança estava medindo certo. Ele verificou que realmente estava medindo certo.
Um farmacêutico mediu a massa de 10 comprimidos de 100 miligramas cada um para verificar sua balança de precisão. E para sua satisfação, a balança estava em ordem. Então lá está. 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 grama, 1000 miligramas. E aqui nós temos as unidades de conversão de medidas. Quilograma para hectograma, para decagrama, para grama, para decigrama, para centigrama, para miligrama. Sempre que for da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10. E se a gente vier da direita para a esquerda, na conversão de medidas, nós vamos dividir por 10. Cada casinha divide por 10. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, cada casinha que vai se alterando multiplica por 10. Ok, pessoal? Espero que esteja entendendo. Próximo, transforme as unidades a seguir conforme indicação dos itens. 0,32 kg em decigrama. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 3.200 decigramas. Então bastou fazer a transformação ali da unidade de medida. Quantas casas ele foi indo? Então ele foi multiplicando por 10 do quilograma até chegar lá no decigrama. Então quilograma, hectograma, decagrama, grama e decigrama. Multiplicou 4 vezes por 10. Então deslocou a vírgula 4 casas. Grama em miligrama, a mesma coisa. Grama para miligrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. 3 multiplicou 3 vezes por 10 que dá 1000. 3 casas decimais, deslocou 3 casas a vírgula, chegando ali em 300 miligramas. Segundo exemplo, Michael é um motorista de caminhão e ele pesa 86 quilos. Ele está carregando seu caminhão de 2,5 toneladas com 120 caixas de 50 quilos cada uma. Então, 2,5 toneladas é o peso do caminhão dele. Na pesagem que fará na rodovia, o peso total não poderá ultrapassar 8.500 quilos. O caminhão de Michael está ou não dentro das normas estabelecidas. Não pode passar de 8.500. Não pode passar de 8,5 toneladas. Então vamos fazer o cálculo. Então o Michael lá, ele pesa 86 quilos, tem que levar em consideração o peso do Michael, 86 quilos. O caminhão, 2,5 toneladas. 2,5 toneladas, transformando em quilogramas, 2.500 quilogramas. 120 caixas de 50 quilos. Multiplico 50 pelo 120, então 50 vezes 120, 6.000 quilogramas. Vamos somar isso aqui tudo, quanto que vai dar? 8.586. Poxa vida, será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir passar na balança de conferir a pesagem do caminhão? O caminhão não pode ultrapassar 8.500 quilogramas. Então, por causa do peso do Michael, acabou ultrapassando lá, né? Então, ele é maior que 8.500 quilogramas. O caminhão de Michael não está dentro das normas estabelecidas. O Michael não dirige ou tira 2 caixas lá, para que ele possa passar tranquilamente na balança, ok? Então, espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham compreendido ela também, essa parte aí de medidas de massa, certo, pessoal? Para que vocês possam verificar se conseguiram aprender ou não, façam as atividades propostas que elas vão auxiliar muito na aprendizagem de vocês. Agradeço mais uma vez a participação de todos e até a próxima aula.